Oi, eu sou a Dé e vamos falar de Fórmula 1. Depois de 3 semanas de intervalo, a gente teve esse final de semana o GP de Baku, no Azerbaijão. Como é que é o circuito? Ele é o segundo circuito de rua mais longo depois da Arábia Saudita. Tem uma das retas também mais longas da Fórmula 1. Para esse ano, recapearam algumas partes do circuito e outras não, então isso deixa difícil a leitura do traçado por parte das equipes. E faz parte de uma das corridas sprint do calendário da Fórmula 1. Fizeram algumas modificações. Como é que funciona para esse ano? Na sexta, a gente vai ter o primeiro e único treino livre e a classificação para domingo. Sábado, a classificação sprint e a sprint. E no domingo, a corrida principal. Passando rápido sobre o primeiro treino. Esse é o único treino para as equipes verem se todo o esforço que eles fizeram nessas últimas 3 semanas deu certo. O Gasly teve problema com o carro, começou a pegar fogo e gerou bandeira vermelha. Na mesma hora, o Magnussen também teve problema com o carro por falta de potência e acabou o treino para esses dois. Demorou um certo tempo para voltarem da bandeira vermelha. O Ocon não voltou porque a Alpine ficou com medo do carro dele também pegar fogo. Muitos batendo no muro, Sainz, Tsunoda, o Tsunoda até ficou com o pneu furado. E a Ferrari está mostrando um bom desempenho, elas ficaram em segundo e quarto. E a McLaren, que trouxe mais atualização, apareceu. O Norris falou que esse carro teria que ter sido o carro que eles começariam o ano. Classificação para domingo. Logo quando ia começar, já fez uma fila na reta dos boxes porque os pilotos queriam andar naquela pista. Eles só tiveram um treino. Como é que ia fazer? Tinham que andar na pista. Q1, todos de pneus macios, a Mercedes não estava muito bem, os carros com motor Mercedes estavam na frente dela. Faltando 10 minutos, o De Vries bate no muro, mas bateu com vontade e deu bandeira vermelha. E olha, ele ficou em último. Depois, faltando 7 minutos, outra bandeira vermelha, porque o Gasly deu uma batida no muro. Isso porque tinham acabado de consertar o carro dele que pegou fogo. O engenheiro do Magnussen falou para ele parar, porque tinha algum problema com o carro. E a asa do Alonso deu problema, não estava funcionando. Sainz, na primeira volta rápida, ele já vai para o box. Quando ele volta, ele roda na pista. Então isso mostra que a falta de treino nessa pista era um problema. O Leclerc ele veio mais rápido que o Verstappen nas retas. Saíram Zhou, Magnussen, Hülkenberg, Gasly e De Vries. O que teve de animado nesse Q1, no Q2 e no Q3, não teve. Q2, nada demais, Leclerc competindo ali com as Red Bulls, o Alonso ficando ali em quarto, mas faltando 3 minutos e meio para o final, o Hamilton estava em 12º, ou seja, na zona de eliminação, e o Russell em nono. Terminou com o Hamilton em 10º e Russell em 11º. Não conseguiu passar para o Q3. E as McLarens conseguiram passar. Saíram então Russell, Ocon, Albon, Bottas e Sargent. Q3, essa classificação serviu para mostrar que a Ferrari está melhorando e ficou em segundo nas equipes, só atrás da Red Bull. Verstappen parecia que ia levar a pole, Leclerc ele fez sua melhor volta, vinha o Verstappen, mas o setor 2 dele não foi muito bom e o Leclerc ficou com a pole position. Então, como é que ficou o grid para domingo? Leclerc, Verstappen, Pérez, Sainz e Hamilton. E as Aston Martin ficaram em sexto e oitavo. E o gráfico mostrou que nessa classificação estava bem mesclado a dominância de pista entre Verstappen e Leclerc. Sábado, classificação sprint. Na classificação das sprints, elas têm menos tempo do que a classificação comum e eles têm que usar todos pneus novos, então médios ou macios, depende do Q1. Como é que é o SQ1? 12 minutos, todos de pneus médios, novos. Muitos já estavam ali também na reta dos boxes para começar a pilotar quando o relógio começasse. Norris, Albon e Sargent estavam muito bem no começo desse SQ1. Leclerc ele já ficou em primeiro lugar e o Sainz com 1 segundo de diferença do companheiro de equipe. Piastri e De Vries passando reto nas curvas onde a área de escape é grande, isso frita os pneus, então prejudica bastante quando fazem a volta rápida. Alonso estava prejudicado na classificação porque a asa dele ainda estava com problema. E faltando 30 segundos, o Sargent bateu com muita vontade no muro e isso gerou bandeira vermelha e acabou o treino. E apareceu a imagem de um mecânico da Williams vendo o estrago do carro e ele ficou assim inconsolável do trabalho que ele ia ter. Saíram Zhou, Bottas, Tsunoda, Gasly e De Vries. SQ2, 10 minutos, todos de pneus médios.
Ficou ali entre Verstappen e Leclerc o primeiro tempo, Hülkenberg quase deu um toque no muro, mas conseguiu segurar o carro. E de novo, Russell, na zona de risco e faltando 2 minutos, consegue pular para sétimo lugar. Faltando 1 minuto, Sainz deu bandeira amarela, porque ele passou reto na curva 11, mas conseguiu voltar. Saíram Piastri, Hülkenberg, Ocon, Magnussen e Sargent, que ele bateu no SQ1. SQ3, 8 minutos, todos de pneus novos, macios. O Norris, por ele não ter um jogo de pneus macios novos, ele nem correu nesse treino, nem pôde, e ficou em 10º. De novo, Leclerc em primeiro, seguido de Pérez, dessa vez, e não do Verstappen. E Leclerc ele bateu no muro na última volta, quebrou o bico, mas isso não prejudicou seu tempo. Então, a classificação da sprint terminou com Leclerc, Pérez, Verstappen, Russell e Sainz. De novo, Leclerc na pole. Nessa classificação, o gráfico mostrou que o Leclerc dominou a pista toda. Sprint, como é que foi? O Ocon largou dos boxes porque a equipe fez modificações em parque fechado, então teve uma penalização. Foram 17 voltas. O Sargent, que bateu no SQ1, nem correu na sprint. Largada. O Leclerc largou bem, o Russell e Verstappen tocando, o Russell consegue passar, e nisso o Verstappen reclamando no rádio sobre a ultrapassagem do Russell, mas foi um incidente de corrida, a direção de prova nem investigou. De repente aparece um pneu rodando na pista. Era do Tsunoda, ele bateu no muro, o pneu de trás saiu, deu safety car virtual. Tsunoda foi pro box, trocou o pneu e voltou para a corrida. Isso gerou uma investigação para depois da corrida, porque o carro foi liberado em condições inseguras, o carro estava totalmente desalinhado. Após ele dar uma volta, voltou pro box e acabou a corrida. Entrou o safety car físico, porque tinham pessoas limpando a pista. Volta 5, sai o safety car, Leclerc deu a relargada, Verstappen passa o Russell, só que sem toque, e vai abrindo cada vez mais uma distância. Hamilton perde a posição para o Sainz e para o Alonso. Na volta 8, Pérez passa o Leclerc e fica em primeiro. O Piastri passa o próprio companheiro de equipe, mas o Norris não reage. E a Haas está com uma briga interna, o Magnussen está pressionado por causa do Hülkenberg, e, faltando 6 voltas para o final, o Magnussen passa o Hülkenberg. Leclerc consegue passar o Verstappen, porque depois do toque com o Russell, o carro do Verstappen não estava 100%. Terminou Pérez, Leclerc, Verstappen, Russell e Sainz. No final da sprint, mostrou um buraco que ficou com o toque com o Russell no carro do Verstappen. Ele ficou bem bravo. Agora, Sainz não conseguiu passar o Russell, estava a 1,5 segundos de diferença, que a Ferrari trouxe um monte de modificações. E o Leclerc indo bem, o Sainz não? Estranho. Hamilton chegou muito atrás do Alonso, 4,5 segundos. Corrida de domingo, como é que foi? Os 3 primeiros trocaram os pneus lá no grid. Mudança de estratégia ou será que quiseram assustar a concorrência? Largada. A maioria largou de pneus médios. Ocon e Hülkenberg largaram do grid por terem feito mudanças no carro, então de novo penalização. E quando liberou a abertura da asa móvel, Verstappen já passou Leclerc de passagem, ficou em primeiro. E em 2 voltas o Pérez também passou Leclerc, ficando em segundo. Teve uma disputa pela 5ª colocação entre Hamilton, Alonso e Stroll. Os pilotos da Aston Martin estavam pressionando ali o inglês, e aí a Mercedes chama o Hamilton para o box. Na volta seguinte, o Verstappen é chamado para o box, e bem nessa hora, entra a bandeira vermelha e safety car, porque o De Vries bateu no muro, isso deu um problema na sua roda dianteira, ele não conseguiu virar e foi reto. Abandonou a corrida. Aí quase todos vão entrando no box para trocar os pneus, uma troca antecipada do que a sugerida pela Pirelli. O Verstappen, depois de voltar do box, volta em terceiro e Hamilton em 10º. Ele foi o mais prejudicado. Como é que foi, então? Como é que tá? Pérez em primeiro, Leclerc, Verstappen, Sainz e Alonso. Volta 14, acaba o safety car. Verstappen nem espera para abrir a asa, já passa o Leclerc. E o Alonso passa o Sainz, em um ponto totalmente improvável. Foi uma bela manobra. Volta 18, o Stroll dá uma bitoca ali no muro, mas não aconteceu nada. Na próxima volta ele dá uma errada no traçado, Hamilton se aproxima e consegue passá-lo. E Russell pressionando o Stroll ali para passar, mas não consegue. Em 6 voltas, o Hamilton estava em 10º e foi para 6º. Então ele estava remando.
Red Bull abrindo uma diferença muito grande da Ferrari, Pérez a 1 segundo do Verstappen e o Verstappen a 8 segundos do Leclerc. Metade da prova, Pérez, Verstappen, Leclerc, Alonso e Sainz. O meio do pelotão ali, Ocon, Hülkenberg, Norris, Tsunoda e Piastri, estavam ali super perto um do outro, menos de 1 segundo entre eles. E alguns dando uma bitoquinha no muro, Verstappen, Pérez, Hülkenberg. Depois não teve muita emoção. Volta 45, Norris consegue passar o Hülkenberg. O piloto alemão estava lutando ali com os pneus, porque ele saiu de duro. Estava ainda com os mesmos pneus, ele e o Ocon. E na volta 50, Ocon e Hülkenberg trocaram os pneus, finalmente. E o Russell também trocou por pneu macio para tentar fazer a volta mais rápida e deu certo. Terminou então Pérez, Verstappen, Leclerc, Alonso e Sainz. Foi um final de semana para o Pérez, né? Venceu 2 corridas. Nessa corrida a gente teve a dobradinha da Red Bull. E com isso o Pérez foi o primeiro piloto a ganhar 2 vezes nessa pista. Bom, mês de maio vai ser bem atarefado para a Fórmula 1. Semana que vem a gente tem o GP de Miami. Então, semana que vem a gente está de volta. Tchau!